Vou fazer uma promessa com este vídeo. Posso reduzir pela metade o tempo que você leva para organizar sua oficina depois de cada projeto ou no meio dos projetos, simplesmente dando a cada ferramenta um local específico onde ela deve ficar. Porque no final das contas, a menos que você vá simplesmente jogar tudo da sua bancada em uma caixa ou no chão, isso vai te poupar tempo e esforço, além de tornar tudo muito mais tranquilo e fácil de fazer. Ok, antes de começarmos o vídeo, preciso esclarecer. O sistema French Clit não é o mais barato, fácil ou simples para armazenamento. Mas no vídeo eu vou te mostrar por que ele é o melhor. Ou o que eu acho que é o melhor. Você poderia usar um painel perfurado, que provavelmente é o mais eficiente e talvez o mais barato. Você pode escolher armários para proteger seus itens da poeira. Mas há muito pouca flexibilidade nisso. Ou você pode largar as ferramentas no chão e ficar tropeçando nelas. Eu, pessoalmente, optei pelo sistema French Clit porque eu adoro. Mas eu adoro pela flexibilidade, eu adoro pela criatividade. E eu adoro porque naqueles dias em que eu desço para uma oficina e não consigo me dedicar a um projeto realmente pesado, eu faço alguns suportes de ferramentas do sistema French Clit. E então, depois de 5, 10, meia hora, eu vou ter algo com o qual estou satisfeito e isso me dá uma sensação de paz no meu trabalho com madeira. E não se preocupe, eu vou te dar uma solução para o problema da poeira, depois. Mas não me entenda mal, aqueles de vocês que não optam por um sistema French Clit e querem fazer suportes de ferramentas permanentes nas paredes, acho que vocês também vão aprender com este vídeo, espero. Talvez até se inspirar um pouco. Qualquer coisa que você deixar no chão, você vai ter que varrer em volta e isso vai acumular bagunça e poeira ao redor. Então, se você conseguir manter o chão livre, isso vai facilitar muito o seu trabalho na oficina. Então, mesmo que você não opte pela flexibilidade da parede com ripa francesa, talvez você acabe pegando algumas ideias para uma ferramenta específica que você estava tendo dificuldade para descobrir como pendurar na parede. Também tive ideias para usar o espaço de forma eficiente. Veja sua parede com ripa francesa ou de armazenamento. Olhe para os espaços entre as coisas, embaixo da prateleira, lugares assim onde você pensa, bom, na verdade, eu provavelmente conseguiria colocar bastante coisa ali. Este é um dos suportes de ripa francesa mais simples e eficazes que já fiz, capaz de segurar tudo o que você precisa, evitando que as coisas fiquem espalhadas. É melhor ter tudo em um só lugar. Então, antes de irmos para a parte divertida de mostrar para você os melhores suportes de ripa francesa que eu já tive e os mais novos que adicionei à coleção, precisamos fazer aquela preparação chata, mas vamos passar por isso rapidinho, não se preocupe. Vamos direto para a pergunta mais feita em qualquer fórum sobre ripa francesa. A dúvida é, qual o tamanho ideal das ripas francesas, o espaçamento e como instalá-las na parede? Bem, resumindo, do jeito que você quiser, do jeito que você quiser e do jeito que você quiser. Depende de você, porque não existe um jeito perfeito definido de fazer isso. Vou te contar o que eu fiz e você pode adaptar, porque para ser sincero, eu fiz uma medição meio no olho e só pensei, o que fica bom? Há algumas armadilhas a evitar e vou mencioná-las rapidamente. Minhas estão na parede com um painel atrás. Essa é a primeira armadilha a evitar. Pessoalmente, eu não recomendo colocar as ripas direto na parede, porque você vai acabar fazendo muito mais furos, dá muito mais trabalho, é muito mais esforço e não vale a pena. Primeiro, coloque as ripas em um painel de suporte e depois fixe-o na parede. Isso permite remover ou mover as ripas facilmente. Cortei todas as cantoneiras de compensado a partir de uma única chapa. Deixa eu te mostrar, porque muitos dirão que precisa de uma serra de bancada para isso. Isso não é totalmente verdade, pois usei apenas uma serra circular. A primeira coisa que eu fiz foi simplesmente pintar o OSB. Eu usei uma tinta preta fosca, de novo é tinta para celeiro que sobrou da oficina. Tudo isso foi feito com sobras. Depois é só escolher a largura que você quer para os sarrafos e cortar todos eles. Para isso, eu apenas ajustei minha serra circular para um ângulo de 45 graus, sem me preocupar muito em deixar absolutamente perfeito. E então, com calma, usei uma régua e cortei quantos sarrafos eu quis.
O jeito mais fácil é ajustar a serra circular a 45 graus e fazer todos os cortes nesse ângulo. Mas como eu queria ter uma borda reta na parte de baixo, coloquei a serra a 45 graus para começar, passei ao longo da peça e depois cortei cada sarrafo com um corte perpendicular de 90 graus. Você só precisa mudar de volta. Para um acabamento perfeito em cortes de compensado, ajuste a profundidade da serra circular um pouco acima da espessura do material, reduzindo o lascamento na parte superior. Depois que você cortou todos os sarrafos e sabe o tamanho que quer para a placa, o que eu gosto de fazer é passar uma linha de cola ao longo de todo o comprimento da placa de fundo e depois parafusar por trás. Garante acabamento bonito na frente e mais suporte atrás. Uma coisa para observar aqui é que se você quiser um espaçamento uniforme dos sarrafos, basta pegar um pedaço de sobra e fazer 2 blocos. Eles vão servir como espaçadores entre os sarrafos para cada um dos seus painéis. Assim, você vai ter um espaçamento bonito dos sarrafos em toda a sua parede e vai ficar ótimo. Além disso, cada um lado a lado vai ter uma altura uniforme. Assim você pode cobrir esses vãos como eu disse antes. Alguns ajustes. Retire a quina afiada do topo do sarrafo, pois não é necessária. Se houver risco de machucar, remova agora. Uma passada rápida com a plaina de bloco resolve. Se quiser tingir ou pintar, faça como preferir. A parede é sua para trabalhar. Agora ela está pronta. Agora começa a parte divertida, onde você pode fazer os suportes para suas ferramentas. Um dos mais pesados que já fiz. Este é meu suporte para plainas manuais, que você pode adaptar ao formato e tamanho desejados. Depois te mostro outras formas de guardar suas plainas manuais. Mas o que eu quero te mostrar é que esse é um dos poucos em que ainda estou usando o antigo, se preferir, o French Cleat original. Esse é um dos poucos em que uso isso. Normalmente usaria em tudo, mas com o novo que fiz, vou te mostrar um jeito mais fácil. Isso é pesado, então precisa desses. Então, isso vai ser usado para todos os itens pesados, enquanto os outros 2 vão ser usados para as coisas mais leves. Agora vamos colocar isso na parede. Pronto! Destaco que, ao organizar essa parede e criar suportes para várias ferramentas, é essencial enxergar esse espaço de forma diferente de um painel de ferramentas comum, pois não são iguais. Um painel de ferramentas comum vai deixar tudo bem próximo da parede. Painéis de ferramentas geralmente usam pouca profundidade, onde o sistema French Cleat se destaca em eficiência. Porque você precisa começar a imaginar sua parede mais como uma caixa e enxergar um pé e meio afastado dela como espaço utilizável. Por exemplo, ao colocar seus grampos, ponha 7 ou 8 em um suporte. Com alguns desses extras que vamos fazer, você pode aumentar um pouco a profundidade e isso faz grande diferença no que pode armazenar na parede. Como acabei de conseguir um cortador a laser muito legal, pensei, por que não criar algumas outras maneiras de pendurar coisas na parede? Primeiro, um suporte simples de ripa francesa. Você pode imprimir ou usar um cortador a laser barato, não precisa do melhor. Você só precisa usar um programa, desenhar e configurar o laser para cortar. Achei que precisava de algo mais versátil, então usei o mesmo atrás e criei um suporte de prateleira em 90 graus para a frente, adicionando alguns ressaltos. Agora, eles são importantes para os seus grampos, porque a última coisa que você quer é que os grampos escapem da ponta. Vou mostrar como isso evoluiu em alguns calços até agora e você verá isso com frequência. O que vale a pena notar é que se você não tem um cortador a laser para fazer isso, há muitos lugares no Etsy que vendem e são bem baratos. Esses parecem mais grossos porque colei 2 para ficarem mais resistentes, mas é o mesmo sistema. Outra característica desses suportes que eu fiz é bem simples, mas eficaz, porque quando você coloca em um French Cleat, tem essa área na parte de baixo que encosta na parede e isso faz com que ele não fique caído. Há um espaço então, se quiser, pode colocar um pino entre isso e o French Cleat para travar os suportes e evitar que saiam ao puxar os grampos. Essa é a maneira fácil que eu posso mostrar para você como um novo suporte mudou a forma como eu faço esses French Cleats, porque esse aqui é o suporte de grampo original. Só tem o French Cleat atrás, então apenas parafusei os 2 suportes na frente.
Agora, não é um sistema muito bom porque eles ficam balançando, ocupa muito mais espaço e não é muito seguro. Dessa forma, eu posso usar um único formato e tamanho de suporte. Posso pegar vários deles e então coloco um pedaço de madeira atrás, com uma largura diferente para suportar tudo. Muito mais forte, muito mais eficiente e, bom, deixa eu te mostrar o grampo nele. Qualquer grampo que você esteja planejando colocar naquela parede, aquele bloco de madeira deve ser cerca de 1 ou 2 milímetros mais largo do que o metal do grampo. Dessa forma você não vai ter nenhum balanço e ele vai ficar reto naquele suporte. Não pretendo me desfazer de todos os meus suportes antigos, pois alguns ainda funcionam muito bem. Com certeza, não vou trocar meu suporte de raspadeira, que são apenas blocos de madeira colados juntos com pequenos espaçadores entre eles, e cada um dos seus raspadores de cartão tem um lugarzinho bem legal para ficar. Também não vou mudar a forma como guardo meus spoke shaves. Ficam bonitos e são de fácil acesso. Régua de marcação? Não precisa! Essas caixas foram feitas para minha antiga parede com trilho francês, mas não são a melhor forma de pendurá-las. É aí que entram os novos trilhos. Isso é a melhor maneira de pendurar uma caixa, porque não há suporte embaixo dessa caixa e eu queria mantê-la relativamente plana para poder colocá-la em uma mesa. Depois percebi que você realmente não precisa. Coloque um trilho francês na lateral da bancada. Então, sempre que você tirar uma caixa da parede e levar para a sua bancada, seja cheia de parafusos ou de chaves de fenda, não importa o que tenha dentro, é só encaixar na lateral da bancada, no trilho, e você não precisa se preocupar em deixá-la reta. É uma grande vantagem a se considerar. Se você usar uma serra circular para fazer seus trilhos, vai acabar com uma borda irregular. É assim mesmo, a serra circular desvia no corte de 45 graus, mesmo usando um guia reto. No entanto, isso não é um problema se você usar esses em vez do sistema antigo, pois há apenas 2 pontos de contato. Isso elimina todas as irregularidades na sua parede de trilhos franceses. Esse é um grande benefício. Vamos tirar um momento para construir algo, e este é o primeiro dos suportes de trilho que eu acho que é realmente diferente do que você já viu antes. Porque se você separar cada item que usa para cada projeto, eu garanto que você tem itens semelhantes aos meus. Você tem coisas como seus lápis, seus riscadores, seu esquadro favorito, sua trena favorita, uma plaina de bloco, suas facas de corte favoritas, coisas assim, facas de marcação. Todos esses itens precisam estar em um só lugar. Porque por que você iria querer ir a 10 suportes diferentes de frente clit ou 10 gavetas diferentes para pegar tudo o que precisa para um projeto? Então, disponha eles, organize-os em um pedaço de madeira, faça os furos para eles, corte os espaços para eles, coloque-os ali e depois pense em 3D. Por que ter uma prateleira sem uma segunda ou terceira abaixo, com nichos para guardar outros itens? Porque toda prateleira que você coloca em um suporte francês, assim como qualquer prateleira normal, tem um monte de espaço embaixo dela para os suportes que normalmente não é utilizado. E você não só pode usar esse espaço para isso, mas também pode usá-lo para outra coisa que vou te mostrar nas próximas. E então, quando estiver pronto, pendure-o de forma que você possa alcançá-lo a uma distância de um braço da sua bancada de trabalho. Porque você vai pegar coisas dele praticamente em todo o projeto e quando for organizar a bancada, vai querer guardar tudo bem rápido. Uso muitos furos de bolso, provavelmente porque ainda não aprendi encaixes tradicionais e só estou construindo as coisas. Preciso sempre ter meu gabarito Craig por perto. E onde eu sempre deixei ele antes foi em uma prateleira. E é aqui que apostar nessa eficiência vai te dar muito mais opções e muito mais espaço de armazenamento. Mas também vai ser uma das principais melhorias em relação ao que eu já fiz antes. Por que usar uma ferramenta sem os acessórios próximos? Esta era a minha prateleira anterior. Olha todo esse espaço embaixo dela. Deixa eu te mostrar o que eu fiz com ele. Pequenas adaptações tornam ela 2 vezes mais eficiente. E não é complicado. Eu só fiz uma gaveta bem simples, coloquei embaixo da prateleira. Assim posso guardar minhas coisas do Craig nela e ainda deixar o gabarito Craig em cima.
Veja, você pode achar que duas plainas de junta, duas plainas número 7, é exagero. Bem, é mesmo. Mas em vez de deixá-las na prateleira, fiz o que já te disse antes. Fiz uma gaveta de prateleira. Então, dentro dessa gaveta das plainas, está tudo o que eu preciso para na plana. Ao colocar isso na parede, usando apenas 2 suportes cortados a laser, consigo atravessar um vão entre 2 French cleats. Então não importa não ter uma parede com French cleats atrás. Eu posso simplesmente colocar de ponta a ponta e ele segura bem firme. Não vai a lugar nenhum, mas não parei em um só, não. Tenho mais planas manuais, então fiz outra e ela fica embaixo dessa. Então, aproveitei ao máximo todo esse espaço. Veja, originalmente eu era muito fã dessas barras magnéticas e elas realmente têm sua utilidade. Mas isso me lembra um pouco um painel perfurado, porque todas as suas ferramentas precisam ser planas. E se você acha que esse espaço, com uma profundidade mais ou menos assim, vai acomodar provavelmente uns 12 a 15 formões, eu tirei todos esses para os itens grandes e fiquei super eficiente no uso do espaço. Tem o dobro de formões, limas e réguas do que caberia naquela barra magnética. E como você pode ver, o espaço que ocupa na parede é significativamente menor. Tudo o que eu fiz foi cortar uma caixa vazada a laser. Você mesmo poderia cortar isso em compensado e montar rapidamente. Com esses pequenos suportes nas laterais, isso segura todos os meus formões e todas as minhas limas onde quer que eu precise. No entanto, eu mantive um só para as coisas pequenas, porque, bem, não consegui pensar em uma maneira melhor de fazer isso. Você não precisa fazer suportes sofisticados, você não precisa passar horas fazendo isso. Por anos, essa serra ficou pendurada em um pino, que era só um pedaço de ripa francesa com uma cavilha. Sempre que eu tirava a serra, a ripa vinha junto. Então, apenas prendi 2 dos suportes à ripa original. Então agora isso fica na parede com ripa francesa e a serra fica apoiada em cima. Fácil. Você já deve ter visto o suporte de lixas do antigo galpão. Foi uma das primeiras coisas que fiz. Não precisa mudar o que funciona. A prateleira em cima é útil para a lixadeira. Mas eu usei 2 tipos diferentes de lixa. Então eu fiz outro. Esses suportes são bem versáteis. Você me vê usando-os em uma prateleira. Eles servem para isso, mas sempre que preciso prender uma ferramenta, uso esses suportes primeiro porque são os mais eficientes que tenho. Estou muito orgulhoso do próximo. Se você assistiu meu vídeo sobre a Melfi, sabe que recomendo muito essa pistola de cola. Vou deixar o link na descrição porque usei bastante desde então. Mas eu queria criar uma maneira de segurá-la que não ficasse de lado na parede, porque de lado, senhoras e senhores, não é a forma mais eficiente. Então, ao invés de colocar assim, faça um suporte legal para você. Então isso entra. A pistola fica dentro e você tem todos os seus bastões de cola em uma caixinha prática ao lado. Sempre que precisar, pode pegar. Assim, o acessório fica ao lado da ferramenta. Também dá para ver quando está acabando. Isto é só uma caixa de panos. Coloque os panos por cima, puxe-os para fora. Há 2 French cleats nas laterais. Fácil, mas há um pequeno ganho de eficiência nisso que talvez você nem perceba. Eu poderia ter colocado uma dobradiça nessa tampa. Fazer ela abrir para cima. Assim, quando você fosse encher, poderia fazer isso. Mas isso são 5 centímetros de espaço que eu precisaria deixar para abrir a dobradiça. Por que não simplesmente colocar ímãs nela? Deslize a tampa, coloque seus panos dentro, deslize de volta. Assim, se quiser chegar de fininho com o que estiver em cima, você pode fazer isso. Vale notar que não é necessário apoiar os suportes até o chão. Deixe cerca de 30 centímetros, pois dificilmente pendurará algo tão baixo. Deixe um bom espaço e coloque todos os seus objetos longos mais próximos do chão. Grampos são ótimos, mas também é simples usar uma esmerilhadeira em um suporte francês para pendurá-la rente à parede. Se você fizer alguns desses suportes de grampo extras, pode usá-los para suas fitas.
Assim elas estão sempre à mão. Como você escolhe o que colocar na parede e o que não colocar? Bem, para ser sincero, eu tenho uma regra. Se o pó gruda e não sai rápido, não deveria estar na sua parede de French cleat. Se você usa para muitos trabalhos e vai usar, sei lá, uma vez por mês, aí sim, deve estar. Luvas são vitais para mim. Mesma técnica de tampa de antes, sem dobradiça, só deixe a mão. Eu vejo essas penduradas de lado. Vejo assim, essa serra tico-tico é um saco. Você não quer que a lâmina fique saindo toda hora. Então por que não fazer uma prateleira, colocar um buraco nela para a lâmina encaixar? A serra fica em cima e a gaveta embaixo é para todas as suas lâminas reservas. Não costumo mostrar esse ângulo, mas vamos ver rapidamente os outros. Tenho todos os acessórios para minhas ferramentas elétricas. Então, tenho minhas fresas de tupia aqui em cima e minhas brocas Forstner ali. Vamos falar sobre poeira. Poeira vai para absolutamente todo lugar. E a maioria das oficinas tem mais coleta de poeira do que eu. Estou trabalhando nisso. Mas, enquanto isso, eu disse para você que existe uma maneira de tirar a poeira disso aqui em segundos. Bem, você precisa de duas coisas para fazer isso. Deixe-me mostrar para você quais são. Então, quando você for tirar a poeira, primeiro de tudo, ventilador portátil na parte de trás da sala, apontando para suas portas duplas. Segunda coisa, gaste 20 libras em um soprador de folhas, ou nisso aqui, um mini soprador de folhas. Esse negócio é incrível. Tudo o que você precisa fazer é criar um suporte para ele, tirar o bico, encaixar e depois mandar ver em todas as seus sarrafos. Leva segundos, mas o que você está fazendo é mover a poeira na direção certa. Você está tirando ela das travas e jogando no ar. Use máscara e ligue o ventilador para direcionar a poeira corretamente. Isso vai limpar toda a sua parede. Você ainda precisará aspirar e varrer o chão. Ou varrer e depois aspirar. Esta é outra conversão de apenas 2 suportes com um monte de coisas parafusadas na lateral. Tenho uma placa na parede para pendurar meus carregadores, facilitando encaixar e remover as baterias. Acabei de fazer uma descoberta interessante online sobre armazenamento de baterias que você provavelmente já conhece. Esses suportes você parafusa na parede e encaixa as baterias. Tenho para minha Makita, fazem para várias marcas. Acho que são impressos em 3D. Eu uso essas não só para guardar as baterias, mas também porque não quero nada carregando à noite. De manhã, abro a oficina e coloco as que precisam carregar no carregador. Ao sair, passo as carregadas para o outro lado. Posso fazer esse rodízio sem checar cada bateria ou correr o risco de ficar sem nenhuma carregada. Ninguém quer isso. Aqui embaixo está meu cortador a laser X-Tool. Eu faço muitos projetos e costumo alternar as coisas. Então, tenho uma parede pequena com ranhuras francesas bem aqui. Nela estão as caixas cortadas a laser que mostrei com os suportes. Cada uma é para projetos inacabados ou projetos concluídos. Assim mantém todas as peças e coisinhas, todas as pequenas coisas juntas. Uma pequena parede com trilho francês evita guardar coisas em caixas embaixo e em cima. E eu não posso fazer um vídeo sobre trilho francês sem falar do herói desconhecido dos trilhos franceses, que eu nunca imaginei que seria o meu favorito entre todos esses. Você já viu uns 30, talvez, trilhos franceses? Esse aqui é o melhor, sem dúvida, é o que eu mais uso, sem dúvida, é o que eu mais me orgulho e é tão simples. Dá uma olhada no segundo vídeo que eu fiz. Vou colocar na descrição, mas isso aqui é uma caixa de trilho francês. Coloque na sua bancada de trabalho. Deixe ela lá para quando você for limpar tudo que está na sua bancada, todo o pó de serra, toda a sujeira. Se ela atrapalhar, coloque na parede. Se quiser ver a caixa em todo o seu esplendor e alguns dos outros trilhos franceses que eu fiz, vou mostrar neste vídeo. Se essa é a sua primeira vez no canal e você ainda não viu nenhum vídeo, acabou de nos encontrar, esse vai ser o melhor para começar. Obrigado por assistir. Te vejo lá!